Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todos me escutando? Aqui é a Silvia, né? Eu sou professora de microbiologia, aqui da pós-graduação da Universidade de Newton Lins. Vou apresentar para vocês o professor Rodrigo Yukihiro Jimbo, tá? Ele é zootecnista, mestre e doutor pela Unesp. Atualmente ele é professor adjunto 1 e docente permanente aqui no nosso programa de pós-graduação em aquicultura da Newton Lins Colimpa. Coordena o Laboratório de Fisiologia e Metabolismo de Peixes, que é especializado em projetos e pesquisas voltados à nutrição e alimentação animal. Como nós estamos em pouquinhos, eu combinei com o professor de vocês, se vocês quiserem interagir com ele, de vocês ativarem o áudio e fazerem essa interação durante a palestra dele, tá bom? Então, vocês conseguem já irem tirando as dúvidas no decorrer da palestra. Bom, então aproveitem bastante, professor, tá bom? E tenham um bom curso. Bom, deixa eu ajeitar aqui. Então. Obrigado, professora Silvia, pela apresentação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou, enquanto isso, compartilhando a... Não sei se tem alguém da organização aqui, mas eu estou desabilitado para fazer compartilhamento, tá? Agora sim, agora vai. Então, acho que agora está todo mundo conseguindo enxergar minha tela, né? Então, deixa eu ajeitar aqui, que as câmeras estão atrapalhando um pouquinho, só ajeitar o layout para ficar uma apresentação legal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Jimbo e, como a professora Silvia comentou, podem ficar à vontade, tá, para ativar o microfone a qualquer momento, ou até mesmo como fica meio escondidinho aqui, mas eu consigo observar o chat também, tá? O tema da palestra de hoje vai ser sobre nutrição e saúde de peixes. Então, a gente vai estar dando uma abordagem um pouquinho diferente a respeito da nutrição. Quando a gente fala em nutrição, geralmente a gente está associando o crescimento dos peixes com desempenho, com retorno financeiro, mas o lado da saúde também não pode ficar de lado. Afinal de contas, peixe saudável resulta numa maior sobrevivência no final e com uma maior sobrevivência também vai refletir no bolso do produtor. Então, vejam essa questão dessa aliança, dessa interação entre nutrição e saúde como ótimos aliados daqui para frente. Eu espero que consiga mudar um pouquinho a visão de vocês a respeito desse tema. Inclusive, é um tema que eu gosto bastante de estar trabalhando. E os meus últimos projetos aqui, junto com os alunos do programa de pós-graduação e também com os alunos de graduação, TCC e iniciação científica, a gente vem abordando forte nessa temática de nutrição e saúde. A gente vem, já é de caixa, acredito que outras palestras, ou até mesmo alguém, em algum momento no mini curso, deva ter falado a respeito da intensificação dos sistemas de produção, né? E essa intensificação, a princípio, veio devido
necessidade de aumentar a produtividade, já que as áreas de produção acabam ficando cada vez mais escassas, né? E a gente tem que otimizar o pouco de área que a gente tem para produzir mais e tornar a atividade cada vez mais rentável. Só que com isso, intensificando os sistemas produtivos, aumenta as condições em que os peixes são expostos ao estresse, como, por exemplo, aumento aqui da densidade, aumento, piora esse aumento da densidade vem as consequências na qualidade de água, e fora outros manejos, como captura e transporte, que acabam prejudicando bastante o bem-estar dos animais, levando principalmente ao aumento do cortisol. Então, esse daqui é um cenário bem padrão quando a gente fala de intensificação. E por isso que a gente tem que levar em consideração a nutrição no sentido de minimizar o impacto que o estresse vem causando nos animais. E quando a gente fala em estresse também, eu gosto de fazer umas definições antes de mergulhar no tema, tá? Estresse nada mais é do que um conjunto de respostas que vão acontecer logo após a percepção. E essa percepção aí é importante, tá? De um agente estressor. E ela pode ser dividida em dois padrões de respostas. Eu gosto de classificar dessa forma, com respostas agudas, que envolvem as alterações endócrinas. Então, no primeiro momento, vai ter a liberação de catecolaminas, que são as adrenalinas e noradrenalinas, que vão levar às alterações fisiológicas, principalmente relacionadas com o metabolismo energético. Então, isso daí acontece com a gente a todo momento também. Acredito que quem mora em Manaus já deva ter passado por uma situação dessa de descarga de adrenalina e sentido essa mobilização energética na pele mesmo, principalmente quando a gente está numa parada de ônibus e de repente passa duas pessoas suspeitas em cima da moto, né? Acredito que alguém já deva ter passado por isso e esse formigamento que a gente sente, esse nervosismo todo, nada mais é do que o reflexo das catecolaminas entrando na nossa circulação e desempenhando uma série de respostas fisiológicas, preparando. E nesse primeiro momento também vai ter a ativação do sistema imunológico, tá? Eu fiz essa classificação um pouquinho diferenciada porque a gente conhece só o lado negativo do estresse, né? O lado negativo do estresse está associado às respostas prolongadas, tá? O efeito prolongado desses hormônios, principalmente no segundo momento vai ter a ação do cortisol, tá? A ação prolongada que é o prejudicial. Num primeiro momento, é comum observar as respostas relacionadas à ativação do sistema imunológico. E depois que vem as respostas crônicas, que são os efeitos negativos, que estão relacionados com a exaustão dos sistemas biológicos, redução no consumo de alimento, e aí, consequentemente, o animal come menos, vai crescer menos também. Queda de índices reprodutivos, e depois vem imunossupressão e aumento do risco de doenças. Tudo isso daí é resposta do efeito prolongado dessa síntese e liberação de cortisol. Então, agora, a partir desse cenário que eu mostrei para vocês, a gente vai falar um pouquinho da nutrição, né? Como que a nutrição pode estar interferindo nesses parâmetros. A gente sempre escuta desde criança que come direito para você crescer forte, come direito para você não ficar doente. E, de certa forma, isso tem um fundinho de verdade, né? Na palestra de hoje, eu não vou estar falando sobre a importância de cada um dos nutrientes ou cada uma das propriedades que os alimentos possuem, até porque
nosso tempo aqui é curto, mas eu vou estar apresentando algumas alternativas que podem ser utilizados junto com a nutrição dos peixes, justamente com o intuito de melhorar a saúde dos animais. Tá? E fora isso, quando a gente vem falando de nutrição animal, a gente tem que levar em consideração também que, principalmente as nossas espécies nativas, tem muito pouco ou nada, né, de pressão de melhoramento genético. Então, adianta a gente formular rações ótimas, fazer o melhor processamento possível, sendo que o animal não tem potencial genético para aproveitar todo aquele alimento. Então, sempre que a gente fala em nutrição, a gente tem que levar em consideração o potencial genético desse animal também. Outro problema, quando a gente trabalha com nutrição, alimentação, é que até hoje o vendedor de ração também atua nessa questão de extensão rural. Então, o vendedor de ração bate lá na propriedade, aproveita, presta uma consultoria breve e já fazendo propaganda para a ração que ele vende ou algum outro produto que ele seja representante comercial também. Então, lógico que o sucesso desse vendedor de ração não é interessante que ele passe a perna no produtor, mas também ele precisa garantir a comissão dele. Então, de certa forma, ele vai dar uma empurradinha nos produtos, pensando no retorno financeiro dele também. E outra questão, né, quando a gente fala em estudos relacionados com nutrição, é que existe um abismo enorme, é um abismo mesmo que vai estar separando a pesquisa da indústria e com o produtor. Pelo que eu vi até o momento que eu comecei a apresentação, tinham bastante alunos aí de pós-graduação, né? Quem aqui já formulou ração, né? Como que eram as dietas que vocês utilizaram no experimento de vocês? E será que essas dietas que foram formuladas, elas estão próximas ou muito distantes das formulações que as fábricas de rações utilizam? Né? Muito provavelmente a gente percebe pelo cheiro, só pelo cheiro da mistura dos ingredientes, que a composição dessas formulações são muito, dessas dietas, principalmente as nossas dietas experimentais, são muito distintas quando a gente compara com uma formulação de uma indústria. Então, e a gente trabalha com ingredientes nobres, utiliza farinha de peixe, farelo de soja, milho, coisa que a indústria de ração vai utilizar para um outro nicho de mercado, um nicho de mercado que está disposto a pagar por esses produtos. E, em função dessa diferença, muitas vezes as pesquisas não são realmente aplicadas. Tem um intuito de aplicação, mas elas não são aplicadas por causa dessa diferença. Não é essa ração que o produtor vai ter contato futuramente. Ele vai comprar a ração aqui da indústria. Ele não vai comprar a ração do pesquisador. Né? Então, nem sempre o resultado que a gente encontra aqui em nossos estudos vão ser os resultados que os produtores vão obter no dia a dia. Mas essa atenção que eu queria chamar a respeito desse e justificar por que eu usei esse termo aqui, abismo que separa pesquisa, indústria e produtor. Isso, só para mostrar para vocês, a gente está no ano de 2021, como vocês podem observar aqui, e até hoje a gente tem experimentos, tem artigos sendo publicados levando em consideração nível de proteína, né, em carpa comum. Carpa comum é um dos peixes mais produzidos, um dos primeiros peixes a serem
produzidos em cativeiro. Então, o que isso vai trazer de enriquecimento? E aqui eu deixo a pergunta para vocês, tá? Será que esse estudo vai contribuir de alguma forma para mudar o dia a dia da produção, no caso de carta? A indústria vai mudar, a sua rotina vai mudar, suas formulações para ajustar a sua planta de fabricação de ração por causa de trabalhos que já foram desenvolvidos aos montes ao longo de todos esses anos de estudos relacionados com nível de proteína em carne? Não vai, é só um ganho científico, né? Não muito aplicado. E se a gente for ver, por exemplo, esse cenário se repete com tilápia, se repete com carpa, matrinchã, se não me engano, tem inclusive pelo menos um dos últimos que eu vi sobre matrinchã, lá em torno de 2018, ainda continua nesse mesmo patamar, vai patinando, né? Não traz muita coisa de novidade e só confirma algo que já existe. Sem contar que quando a gente leva em consideração a ração comercial, ela é separada por hábito alimentar. Então, são dietas destinadas a carnívoros, onívoros. E aqui só para mostrar para vocês, de uma empresa X, no intuito não é fazer propaganda de ninguém, uma ração inicial com 1,7 milímetros, contendo 42%, né, de proteína bruta, e aí vai diminuindo conforme vai aumentando o peso do animal e também a granulometria das fezes. E quando a gente olha a quantidade de proteína que o animal realmente necessita nos estudos, onde o que a gente observa, por exemplo, tilápia, em torno de 45 gramas, ou seja, está nessa classe aqui, precisando de 30% de proteína bruta, e as dietas comerciais com nível proteico acima. Mesma coisa, tratando aqui, nesse mesmo intervalo, com resultados ótimos, em torno de 25%, carpas, 18%, um nível proteico menor ainda. Isso quer dizer o quê? A gente não vai estar alimentando o peixe, a gente vai estar adubando o viveiro e favorecendo situações assim, de eutrofização. Isso porque as dietas comerciais elas não são espécies específicas, né? Como eu falei para vocês, elas são formuladas de acordo com o hábito alimentar. Ração para peixe carnívoro, ração para peixe onívoro, e algumas particularidades em função de ser peixe ornamental. O máximo que tem, assim, é com relação à fase de produção, né? Então, tem essa segregação, já que a exigência nutricional dos animais acaba variando de acordo com o peso dos mesmos. E quando eu falo que alguns ingredientes nobres, que eu dei exemplo para vocês, farinha de peixe, farinha milho, soja, que são dos ingredientes mais caros, né, que vão contribuir consideravelmente com o custo da formulação, essas dietas, esses ingredientes vão ser utilizados em rações cujo consumidor está disposto a pagar por eles. E por isso que rações para pets, por exemplo, existe ração para raças específicas, existe ração para condição patológica específica, se o animal tem diabetes, se o animal tem problema de pele, se até rações assim, específicas para diferentes climas, se é de clima frio, clima ambiente mais quente. Então,
mas é um nicho de mercado, né? É um mercado que está disposto a pagar, por exemplo, um saco de ração desse de 2 quilos sai muito mais caro do que um saco de ração de 25 quilos que é produzido para os peixes. Então, em função disso, é até justificável, né, os responsáveis pela formulação, que com certeza são os encarregados por garantir o lucro daquela fábrica, de fazer rações assim, mais voltadas para o hábito alimentar do que criar diversas formulações específicas para cada espécie. E isso acaba gerando um custo elevado para aquela fábrica de ração. Né? Não é só com relação à formulação, ingredientes, nada disso. Envolve rótulo, envolve a apresentação e outras questões de marketing também que acaba tornando isso um pouquinho mais oneroso. Tá? E fora isso, independente do hábito alimentar, todas as dietas vão ter as mesmas apresentações, processamentos, e por causa disso, né, imagina, por exemplo, essa mesma ração aqui, mesmo de granulometrias maiores, sendo oferecidos, por exemplo, para peixe carnívoro, como o pirarucu, que tem uma boca gigantesca, um tamanho também considerável, né? E, em função disso, acabam surgindo essas aberrações aí quando a gente vai ver na prática. Isso aqui é produtor misturando os grãos, os pellets da ração junto com massa de peixe e jogando no viveiro para os animais comerem. Então, é só também expondo um ponto de vista diferente aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí, em função disso, é comum encontrar viveiros em situação de viveiros eutrofizados ou viveiros com alta carga de sedimento, né? Principalmente quando nessa imagem da esquerda aqui, vocês não sabem se os funcionários estão despescando peixe ou estão removendo o fundo do viveiro, né? Estão tirando todo o sedimento em função da quantidade de nutrientes presentes nessas dietas que o animal não consegue aproveitar. E não consegue aproveitar porque a dieta não foi formulada 100% para ele, para aquela espécie, e sim para uma média de espécies com aquele mesmo hábito alimentar. Tá? E em função disso, né, eu vou retomar mais uma vez naquele quadro. O animal fica numa condição com baixa qualidade de água, que acaba sendo um ambiente estressante para ele. Não sei se vocês sabem, mas um ambiente com alta concentração de amônia, as respostas imunes diminuem de maneira considerável, tá? E o animal fica mais suscetível a doenças. Então, eu retomei esse quadrinho que eu montei para vocês com alguns slides anterior, justamente para a gente retomar essa questão aí do estresse de produção, manejo, com a imunossupressão e o risco de doenças. Mas ouvindo falando para vocês, não quero criticar 100% a nutrição, afinal eu trabalho com isso, mas já que a gente não consegue mudar a realidade lá na fábrica de ração, e também é difícil a gente mudar a nossa realidade das formulações também, como que a nutrição pode estar ajudando na saúde dos peixes? Tá? A gente tem que ver a ração como sendo um importante veículo, tá? E veículo do quê? Então, ele pode ser um veículo para medicamentos, e aí eu falo que tem que ser de maneira racional, não descontrolada, tá?
até porque uma coisa que eu defendo é que peixe doente não se alimenta direito, então, no caso, antibiótico, essas coisas na ração é uma coisa que eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás, tá? Porque não adianta nada você jogar essa ração com medicamento, sendo que o animal não vai comer. Você vai estar causando impacto ambiental. Através das ações é possível fazer uma suplementação, como, por exemplo, ácidos graxos. E quando eu falo de ácidos graxos, eu estou me referindo aos ômegas 3, ômega 6 e também a minerais. Tá? E inclusão de aditivos alimentares, que nessas duas últimas aqui, a suplementação principalmente de ácidos graxos e aditivos alimentares é uma das frentes de pesquisa que eu mais utilizo. Mas a gente tem que ter o pé no chão, ainda são necessários estudos, afinal são várias espécies, cada espécie tem uma exigência diferente, e então a gente está aqui nesse sentido, de tentar ajudar, encontrar respostas e ajudar o setor produtivo futuramente. Pensando no caso dos ácidos graxos, tá? Como que a nutrição pode estar ajudando? Eu gosto dessa questão, ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, não tem nada de imunoestimulante, tá? Ela só ajuda. Vamos pensar, por exemplo, no fosfolipídio, que é a unidade básica lá que está formando a membrana das nossas células, tá? E por essa imagem, vocês já podem ver que existem duas cadeias de ácidos graxos aqui, tá? Uma retinha e outra com essa perninha dobrada. Junto com a parte do fosfato mais a colina nessa outra extremidade. Essa perninha, vamos focar aqui só nos ácidos graxos, essa perninha aqui, ela tem um valor, uma importância biológica muito grande, tá? Principalmente pensando na saúde do animal. Essa perninha que existe aqui, ela vai causar uma maior fluidez nessa membrana. Essa célula vai conseguir se movimentar melhor graças a ela. E o que causa essa dobrinha na cadeia de ácido graxo? Nada mais é do que a presença de duplas ligações. E essas duplas graxos insaturados, tá? E dentro dos ácidos graxos insaturados, nós temos o ômega 3 e o ômega 6, tá bom? No próximo slide, eu vou estar mostrando para vocês um vídeo, tá? Para vocês terem uma ideia de como que a nutrição pode estar ajudando, porque ômega 3, ácidos graxos insaturados em geral, principalmente ômega 3, ômega 6, eles não são produzidos por nenhum organismo animal, tá? Elas só são produzidas por plantas. Então, se a gente não consegue produzir, ou no caso os peixes não conseguem produzir, obrigatoriamente os ômegas 3, ômega 6, eles devem ser adicionados na alimentação. E aí nesse vídeo eu estou mostrando um neutrófilo correndo atrás de uma bactéria, tá? E olha como que esse neutrófilo se esforça, se desdobra, se estica todo até conseguir realizar a fagocitose. Não é um trabalho assim tão fácil, né? Eu vou até retornar aqui para vocês verem novamente. Não é um trabalho tão fácil assim para que esse neutrófilo consiga capturar essa bactéria. Ela sofre um pouquinho. E agora imagina se essa membrana não tivesse ácidos graxos insaturados, tivesse apenas ácidos graxos saturados, essa membrana fosse toda enrijecida. Será que esse neutrófilo ele conseguiria realizar essa fagocitose, conseguiria capturar essa bactéria e prevenir uma possível infecção? Né? Com certeza vai ser um pouquinho mais complicado. Até por isso,
pensando um pouco na gente, né? Pessoas ou animais com péssimos hábitos alimentares vão ter um perfil não muito interessante de ácidos graxos e isso acaba prejudicando a saúde. Geralmente, pessoas com obesidade extrema encontram-se nessa situação, né, de imunodeficiência. Por quê? Porque ele não possui um perfil de ácidos graxos interessantes e as células responsáveis pelo sistema imunato dessa pessoa não vão conseguir trabalhar da melhor forma possível. Certo? E aí uma outra questão envolvendo o uso de aditivos alimentares, mas antes de falar sobre eles, quais são os aditivos, eu vou mostrar um pouquinho de resultado que a gente vem desenvolvendo aqui no laboratório, obtendo aqui no laboratório. A gente tem que definir o que é um aditivo alimentar, tá? O nome disso é qualquer substância que a gente adiciona junto ao alimento dos peixes, o objetivo de trazer benefício ou para o alimento ou para o animal que vai estar ingerindo. Então, eu posso adicionar um aditivo alimentar para quebrar alguns compostos e tornar os nutrientes deles mais disponíveis. Eu posso adicionar alguns compostos que, após a ingestão pelos peixes, os peixes crescem mais, ficam mais resistentes a doenças. Se de repente o peixe não cresce, mas não cresce, mas não proporciona melhora no desempenho, mas pode ajudar na uniformidade do lote também, é um resultado interessante, principalmente em questões sanitárias, né? A gente vai estar trabalhando com de maneira mais adequada, colocando e retirando todos os peixes no mesmo momento. Não vai ficar refúgio para trás ou peixe perdido no momento de adicionar um outro lote. E ele pode ser um probiótico, prebiótico, até mesmo a mistura dos dois, com simbiótico. Não importa se é uma substância natural ou sintético, tá? E ela pode ser possuir também efeito imunostimulante, principalmente no caso dos peixes que vivem naquele ambiente, e no peixe amazônico, né, que vive num ambiente bem favorável para a proliferação de micro-organismos. Então, já está no ambiente aquático, a gente joga a ração, a gente está adicionando nutrientes nessa água, e o calorzinho que faz aqui, com certeza, ajuda muito, favorece muito a proliferação de organismos oportunistas, só esperando aquela situação que o peixe esteja um pouquinho mais enfraquecido, como o caso do estresse, que eu havia falado para vocês lá no início, já está apresentando alguma doença para os peixes. Tá? E o uso de aditivos alimentares já é realidade, tá? Aqui eu estou tampando porque eu não estou recebendo para fazer propaganda para ninguém. Esse é um folder de uma empresa de ração, mostrando as linhas de ração que ela possui, no caso mais específico, que é a tilápia. E nessa ração possui MOS, que é uma nanoligosacarídeo. Esse daqui é um dos prebióticos que eu mais gosto de utilizar também. Tá? Ela compete bastante, ajuda a eliminar bactérias patogênicas presentes no intestino dos peixes. Existem também os beta-glucanos, que é o imunoestimulante mais utilizado para a produção animal, é o imunoestimulante mais estudado e com melhores resultados pelo que eu venho observando nos últimos anos. Ambos, tá? Tanto o MOS como o beta-glucano, eles são carboidratos presentes na parede celular de bactérias. Geralmente elas são
extraídas da levedura, tá? E eu vou estar falando um pouquinho mais para frente sobre os beta-glucanos para vocês. Tem também a adição de óleos essenciais, como o timol e o carvatrol. Vocês vão ter, não sei se todos se inscreveram, se não se inscreveram, eu recomendo que assistam o mini curso de sanidade. O professor Gustavo, que é um dos palestrantes, ele vem trabalhando com óleos essenciais, como o timol e o carvatrol, e vem obtendo resultados bem interessantes. E também tem essa questão da inclusão de probiótico, tá? São bactérias com a capacidade de colonizar o estômago, o intestino dos peixes, podendo competir por espaço com as bactérias patogênicas ou até mesmo produzir algumas substâncias que possam causar algum efeito benéfico aos peixes. Tá? Probiótico também, dependendo da fase, tá? E quando eu for falar um pouquinho mais sobre eles, eu quero chamar a atenção a fase de utilização desse probiótico, que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente está discutindo. E aí, no laboratório, a gente vem testando o beta-glucano, simbióticos, e, mais recentemente, a gente está mergulhando aí nas riquezas amazônicas, testando tanto o extrato de própolis como o pólen das abelhas nativas. Tá? Então, aproveitando um pouquinho que tem no quintal de casa, de fácil acesso e de custo relativamente baixo, ver a inclusão dos mesmos aí como aditivo alimentar. E principalmente no caso do extrato etanólico de própolis, como é um produto resinoso, você pode borrifar na ração e deixar um tempo a céu aberto para que esse álcool evapore, e a própolis ela fica toda grudada nos pellets e com muito pouco desperdício também. Tá? A gente fez esse teste nos nossos experimentos e não interferiu na palatabilidade, os peixes comeram bem e a gente teve uns resultados interessantes também. Então, como eu falei para vocês, o beta-glucano ele é extraído da parede celular das leveduras, o imunoestimulante mais estudado e empregado na agricultura. Prova disso é aquele folder de apresentação de uma ração para vocês. E como que ele funciona, como que é esse potencial imunoestimulante do beta-glucano. O beta-glucano ele é reconhecido pelos fagócitos como uma PAMP. PAMP é a abreviação de padrão molecular associado ao patógeno. Tá? Então, como os fagócitos entendem que o beta-glucano é um patógeno, o beta-glucano acaba enganando o sistema imunológico dos peixes. Então, o sistema imune vai ser ativado pensando que tem uma infecção bacteriana chegando aí, iminente, mas o beta-glucano não tem risco nenhum de causar doença. Então, o animal ele prepara imunologicamente, ele fica mais ativo, mas, na verdade, é só uma molécula que está lá perdida. O que interfere bastante na capacidade de obter bons resultados com o beta-glucano é a pureza, dose e tempo de administração. Tá? Antigamente não encontrava muito trabalho com beta-glucano e ele ficou um tempo esquecido, porque o tempo de administração era muito longo. E aí, por feedback negativo, o sistema imunológico entrava em colapso. Aí, no caso da própolis, né, ela é utilizada pelas abelhas para vedar a colmeia, passagem de ar e luz, principalmente, ou até mesmo alguns invasores. Uma substância de defesa mesmo da colmeia. E vale ressaltar que as abelhas não consomem a própolis, mas por conhecimento empírico, depois veio
aguçando um pouquinho a curiosidade dos pesquisadores, nós descobrimos que na própolis existem compostos flavonoides, compostos fenólicos, e que possuem uma diversidade enorme de atividades biológicas, como anti-inflamatório, antioxidante, antibacteriano, imunoestimulante e antitumoral também. E por que a gente pensou nas abelhas nativas? Nessa última coluna aqui, são os compostos encontrados na própolis das abelhas africanizadas, tá? Na Apis mellifera. E a gente vê uma diversidade de compostos não identificados, que não existem, né, na própolis dessas abelhas, em comparação em relação à quantidade de compostos que as aves produzem e as abelhas sem ferrão não. E por causa disso, a própolis das abelhas nativas ou abelhas sem ferrão tem um potencial farmacológico muito mais interessante do que da Apis mellifera. E fora que tem de ser uma riqueza local, né? Tem uma importância biológica na preservação também da floresta amazônica forte. Então, a gente resolveu, né, partir para essa parte de uso das abelhas de própolis e pólen das abelhas nativas justamente com esse intuito. E aí a pólen das abelhas nativas, ela tem uma certa diferença quando comparado com as da africanizada, principalmente pela forma de coleta. Então, da africanizada, que é esse da esquerda, existem armadilhas para coleta, e as abelhas nativas, elas produzem esses potes de pólen que você pode separar depois, coletar e separar elas manualmente. Geralmente, o produtor, como o objetivo é mais produção de mel, esses potes de pólen são quase todos descartados, tá? Então, por isso também que a gente partiu para essa parte. E as abelhas, elas secretam uma série de substâncias que melhoram muito a propriedade dessa pólen em relação a pólen das coletadas aqui através de armadilhas. Elas são ricos em aminoácidos livres, ricos em ácidos orgânicos, ácidos graxos poliinsaturados, aqueles ácidos graxos que eu comentei com vocês lá quando eu falei um pouquinho sobre membrana, e também carboidratos e vitaminas. Também tem diversos compostos bioativos, melhoram a integridade das células intestinais, consequentemente a absorção, tem função hepatoprotetora, por ser rico em aminoácidos, também participa ativamente da síntese proteica, então, consequentemente, o crescimento, e também tem efeito imunomodulador, anti-inflamatório e também antioxidante. Tá? E aí eu vou falar rapidamente, até por causa do tempo, né? Deu uma atrasadinha, mas acredito que eu ainda esteja dentro da minha uma hora de apresentação, considerando o tempo que eu comecei. Falar um pouco dos resultados que a gente vem obtendo com o beta-glucano. Isso daqui foi por causa de mudança nas normas da CAPES. A gente viu que a gente nem ia fazer desempenho, mas acabamos pesando os peixes e, para nossa surpresa, a gente observou que o beta-glucano, mesmo oferecido em poucos dias, a gente consegue ter um efeito positivo no ganho de peso dos animais. Tá? E aqui, como a gente trabalha com porcentagem de inclusão, nossos estudos, a alimentação é baseada na biomassa daquela caixa. Tá? Então, proporcionalmente, todos os peixes comeram a mesma quantidade de ração. Então, a princípio, o beta-glucano aumentou a síntese do cortisol, mas depois que a gente fez o desafio bacteriano, esse cortisol reduziu de maneira significativa. Tá? E com essa redução do cortisol, a gente teve um aumento
muito considerável na atividade respiratória dos leucócitos e também na quantidade desses leucócitos, na contagem total desses leucócitos. Tá? Então, olha que resultado interessante que a gente vem obtendo, incluindo apenas 0,5% dessa molécula na dieta do tambaqui. E esse aumento do cortisol, tá? Pelo que os outros padrões de resposta, principalmente glicose, outros parâmetros hematológicos, não indica que o cortisol ele tenha sido elevado em resposta a algum estresse, alguma coisa assim que o beta-glucano possa ter causado. E, ao mesmo tempo, junto com o aumento dos leucócitos, esse aumento foi em função do aumento de linfócitos, que são as células produtoras de anticorpo, e tivemos também, após o desafio, diminuição da quantidade de monócitos e neutrófilos da circulação sanguínea. Mas isso não quer dizer que os peixes tiveram imunossupressão, tá? Monócitos e neutrófilos, eles podem sair da corrente sanguínea para fazer a fagocitose, já que a gente fez um desafio bacteriano aqui. Simbiótico, tá? É um estudo que a gente vem desenvolvendo. Tivemos resultados bem interessantes. Aqui é só para mostrar rapidamente quais foram os tratamentos que a gente utilizou. Utilizamos tanto água doce como água salgada, com e sem a adição de simbiótico. Nós tivemos sobrevivência com simbiótico acima de 95%. Tá? Tivemos também maior crescimento das larvas com simbiótico em água salgada, mas água salgada principalmente por ter proporcionado maior sobrevivência da Artemia. E aqui eu acabei repetindo, peço até desculpas, tá? A gente teve um crescimento muito grande assim, com o tratamento de um simbiótico. E com relação ao extrato etanólico, aqui a gente teve um resultado, quando a gente olhou os valores médios de ganho de peso, não foi tão interessante, mas se a gente analisar, por exemplo, o desvio padrão dos peixes alimentados com extrato etanólico de própolis, eles tiveram um desvio bem menor. Então, não cresceu mais, só que o lote foi mais uniforme. E aí cabe a gente estudar um pouquinho mais a respeito da própolis, talvez nas fases mais finais de produção, para ver se a gente consegue obter lotes mais uniformes, né? Fazer uma despesca única no viveiro. Tá? E essa melhora da uniformidade foi coisa de 3 vezes a uniformidade do controle. Aqui com os valores, o desvio variando em torno de 17% em relação à média do controle e em torno de 5% nos grupos tratados. Tivemos melhora na atividade respiratória dos leucócitos. Tá? Então, isso mostra que é um indício, esse aumento, essa resposta antecipada na atividade respiratória nessas 2 coletas pode ser um indício de imunoestimulação, já que o grupo controle teve uma ativação mais tardia, só com 24 horas após o desafio bacteriano. E no caso da pólen, né, a pólen a gente teve um resultado, uma tendência linear de crescimento dos peixes, e se a gente levar em consideração que ela é rica em aminoácidos essenciais e alguns deles limitantes, a gente pode levar em consideração, a gente acredita que a pólen tem entrado mesmo com uma pequena quantidade de inclusão, compensando algum aminoácido que esteja limitando o crescimento dos animais, né? E a partir do momento que supre
essa deficiência, todos os outros aminoácidos elas são aproveitadas de maneira mais eficiente. Tá? Por isso teve essa tendência linear aí em crescimento. Pólen também teve um efeito hipoglicêmico, reduzindo a concentração de glicose. E esse resultado está de acordo com estudos com ratos, estudos com humanos, mostrando que a pólen pode, sim, ajudar no controle até de diabetes. Tá? E mais estudos a gente está fazendo, está discutindo melhores resultados para entender as alterações hematológicas que ocorreram ao longo desse estudo. Tá? Então, esse trabalho é a dissertação da Samila e já está em fase final de desenvolvimento. Ela terminou as análises histológicas recentemente e finalizando a discussão e também a discussão, e a gente também está fazendo a extração dos compostos da pólen para fazer a caracterização e, quem sabe, futuramente saber qual que é realmente o princípio ativo que tenha causado algum efeito benéfico, principalmente pensando aqui na imunoestimulação. A pólen também melhorou a atividade respiratória dos leucócitos e também aumentou a produção de anticorpos, tá? Então, foram resultados bem interessantes que a gente encontrou. E na pólen já sabe que existem mais de 20 compostos fenólicos que são secretados pelas abelhas. E quem sabe, com essa caracterização que a gente está fazendo, a gente não possa identificar uma molécula específica e estar trabalhando de maneira mais adequada futuramente. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de todos. Desculpa pelo atraso, tivemos um probleminha para iniciar a apresentação. E eu queria finalizar também agradecendo a minha equipe de laboratório, que vem trabalhando de maneira bem harmônica e a gente vem obtendo bons resultados nos trabalhos. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu parei meu compartilhamento, eu fico aqui acompanhando pelo chat, ou também, se alguém quiser ativar o microfone e conversar, me tira um pouquinho aqui do monólogo e interage um pouquinho comigo. Alguma dúvida? Qualquer coisa, qualquer dúvida. Eu acho que a Val ativou e Paulo. Agora eu consegui. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Rodrigo, pela apresentação, muito interessante ver a abordagem que o senhor colocou da utilização desses coprodutos, né? E eu queria fazer uma pergunta, professor, com relação aos beta-glucanos. Como que o senhor relaciona esse efeito positivo, né, desse polissacarídeo na imunidade do tambaqui, né? Como que o senhor relaciona esse efeito
pensando que ele ingere alimentos bem fibrosos, que com certeza devem ter esse tipo de composto na composição, quando fala assim na natureza, né? Então, como que o senhor relaciona isso? Poderia falar um pouco mais, porque eu acho que é interessante do ponto de vista... Então, inclusive, é só justamente deixa eu essa... terminar aqui, fazer mais um gancho. É, Com relação até à própria indústria, né? Se você acaba incluindo um pouco mais de polissacarídeo não amiláceo dessas fibras na ração, você reduz o custo. sim. Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso, nesse sentido também do aproveitamento na resposta imune. O que acontece? Não sei se lembra, eu comentei os primeiros trabalhos com beta-glucano, o pessoal não teve tanto êxito assim, tá? Por quê? Em função do tempo de administração, que é um dos efeitos que eu falei, e outra questão é que antigamente o beta-glucano era extraído em cadeias muito mais longas. Hoje, as novas tecnologias, elas conseguem extrair o beta-glucano na forma de dímeros, ou seja, são duas moléculas de glicose ligadas por uma ligação do tipo beta. Por isso, essa ligação do tipo beta, que dá o nome ao beta-glucano, que está ligando duas moléculas de glicose. E quanto menor essa cadeia, mais fácil desse beta-glucano entrar na circulação. Tá? Quando esse beta-glucano entra na circulação, entra em contato com as células fagocíticas e todo o estímulo do sistema imune é ativado. Basicamente, esse detalhezinho eu não quis abordar na apresentação, porque beta-glucano é uma molécula que eu gosto bastante de trabalhar. Os resultados são bem promissores. Inclusive, o beta-glucano ele ajuda bastante no sentido no metabolismo do animal também. Ainda não tem muitos resultados evidentes que comprovem os porquês, mas sabe que isso acontece. O beta-glucano ele melhora a absorção, regula a adiposidade, melhora a absorção de carboidratos, e aí melhorando a absorção de carboidratos, repondo os estoques de glicogênio, o glicogênio é uma espécie de gatilho para o crescimento do animal. E aí por isso que tem essa disparidade de crescimento, como eu mostrei para vocês. Não sei se eu respondi, se deu para entender. Sim, muito bom, professor. É só mais uma dúvida que surgiu com relação a esses tipos de processamento. De onde que é extraído o beta-glucano e qual que é o tipo de processamento para chegar a essas moléculas menores com menor capacidade de entrar na Então, corrente? isso é segredo. É segredo de indústria. Cada indústria tem o seu método patenteado. Então, tanto é que mesmo tem, como que eu posso dizer, tem empresas que produzem beta-glucano que o nível de inclusão recomendado por eles é até maior do que, por exemplo, da empresa que eu utilizei. A Biorigem, ela tem, não fazendo propaganda, tá? Mas é que como eles ajudam a gente no experimento, o beta-glucano, deixa eu mutar aqui, o beta-glucano, ele... Desculpa, vou reformular. Não sei se eu havia... o beta-glucano que a Biorigem faz, eles têm um método de extração único, assim, eles conseguem ter um grau de pureza acima de 50% só desses dímeros, enquanto outros métodos de extração de outras empresas está abaixo, né? Então, por isso que o nível de inclusão acaba sendo maior para compensar. Nem todo o beta-glucano, toda a massa daquele produto que você está comprando é de beta-glucano na forma de dímero. Então,
o processo de extração ainda não é perfeito, mas as empresas estão batalhando, estão patenteando cada um o seu método e disponibilizando o produto no mercado. O que eu acho legal é que prova de que esse imunoestimulante é interessante é que aquela empresa está utilizando. Eu conheço uma associação de produtores lá no Paraná, na época que eu estava morando, trabalhando por lá. Essa associação de produtores, eles simplesmente pararam de utilizar a ração de uma fábrica local, e não era uma ração ruim, tá? E passaram a utilizar a ração só dessa empresa com a inclusão dos probióticos aí, de probiótico, beta-glucano, MOS. E eu achei bem bacana que, pela primeira vez na vida mesmo que eu vi isso, o produtor mudando essa mentalidade, não pensando só em preço do alimento, mas pensando no benefício que aquele alimento está trazendo. Eu pago mais caro, mas os peixes crescem mais rápido e eu consigo um ciclo a mais de produção naquele ano. E é com esse diálogo assim que eles conversaram comigo. Eu achei isso uma coisa impressionante, que eu nunca tinha visto até então. Né? E aproveitar, agora que eu estou vendo, queria mandar um abraço para a Débora, que está aí me assistindo. Ela foi minha orientada de iniciação científica e hoje está lá em Jabuticabal. E aí, mais alguma pergunta? Então, pessoal, acredito que se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode estar encerrando por aqui. A presença de todos, espero que tenham aproveitado a palestra. Qualquer dúvida, o meu e-mail eu vou falar aqui, tá? rodrigo.gimbo@gmail.com, tá? Gimbo, do jeito que está escrito o meu nome aqui embaixo. E fique à vontade. Se surgir alguma dúvida, se de repente alguém ficou com vergonha por fazer alguma pergunta aqui no chat ou ativando o microfone, fique à vontade por escrever através do e-mail, tá bom? Muito obrigado, pessoal. E aí, eu me despeço de vocês.